Olá, eu sou o Bruno Freitas e você está assistindo o canal de Minas Gerais. Neste canal vocês acompanharão a trajetória de várias pessoas em várias áreas. E hoje eu tenho uma pessoa muito bacana aqui para falar para a gente e ele tem muita coisa legal para contar para a gente. Hoje eu converso com Cristiano Freitas. Muito obrigado, Cristiano, por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, Bruno, a oportunidade aí de falar um pouquinho. Eu não entendo de muita coisa na vida, não, mas de Beatles eu entendo um pouquinho. Então Isso! vai ser uma coisa bacana de falar, dentre outras, né, que a gente vai conversar aqui. E além disso, cara, ainda tem o fato de você ser formado em arquitetura e urbanismo. Exatamente. Tudo a ver, né? Arquitetura e urbanismo e Beatles. Mas tem a ver. Criatividade, tem a né? ver. Tá ligado, tem uma ligação, assim. Por que você escolheu arquitetura? Eu vou te chamar de Cris, porque fica Sim. mais fácil para mim. Cris, por que você escolheu arquitetura? Cara, a arquitetura, na época, assim, eu estava indeciso entre engenharia. Eu queria fazer mesmo engenharia na época. Mas acabei, assim, essa questão um pouco mais artística da coisa acabou me levando para arquitetura. Menos conta e mais criatividade. De novo, tem muito a ver com a música também. Sim. E para o pessoal aí, nós somos primos em primeiro grau. O Freitas é comum. Isso. E a gente curtiu muita coisa junto na nossa adolescência, muita história de MTV. Seus amigos do ensino médio viraram nossos amigos também, da família. E ali eu lembro a sua paixão pelos Beatles, mas ela começa um pouco antes ainda, não é? Antes. Como que começou essa paixão pelos Beatles? Eu vou até um pouquinho antes ainda. Então a gente teve infância ali na década de 80. Musicalmente, a gente teve ali a felicidade de conviver com uma série de coisas que era direcionada para criança, né? A gente convivia ali com o Balão Mágico, o Trem da Alegria, aquela coisa toda. Michael Sullivan e Paulo Massadas. Mas ao mesmo tempo, a gente já convivia, assim, pelo contexto musical da nossa família mesmo, né? Lá em Pitangui, nas férias lá na sua casa, com seu pai, com os companheiros de música. Isso é uma história para você contar aqui em algum dia. Tem muita coisa aí. Né? E em casa também, como eu tenho uma diferença grande de idade para minhas irmãs, elas são 14, 15 anos mais velhas que eu. Quando eu era criança, elas já adolescente para adulto ali, então elas já tinham uma questão de música, assim, mais com bom gosto musical, mais apurado, então eu cresci ouvindo ali, minha irmã ouvindo Milton Nascimento, ouvindo Caetano, Gil, né, e eu ainda ligado, assim, a essas coisas, eu mais ligado ali pro rock, né, gostava muito do Traje a Rigor na época, eu era mais ligado nessa questão do rock, mas sempre tem uma influência, né, de tudo. E Beatles, cara, chegou na minha vida, assim, não é... Todo mundo da nossa idade, mais novo, que ouve Beatles, meu pai ouvia Beatles. Não era o meu caso. Meu pai não ouvia Beatles, né? Minha mãe também não. Assim, acaba conhecia alguma coisa ou outra, mas chegou mesmo na minha vida, foi ali em 1990, cara. Eu tinha 11 anos de idade na época. E em 90, o John Lennon foi assassinado em 80. 90, teve uma série de especiais na TV sobre os 10 anos sem John Lennon. Então teve tributo na Globo, Manchete, SBT, e eu fui assistindo aquilo, e na época tinha videocassete, né, ainda, pegava a fita, gravava esses programas, e eu gravei um programa, um documentário sobre o John Lennon, obviamente incluindo toda a fase dos Beatles e a carreira solo, e aquilo, a partir dali, aquilo mexeu comigo de uma forma que... É um caminho sem volta, né? Caminho sem volta. Você é aplicado numa coisa muito legal, descobre e não tem como voltar atrás mais. Não tem como. Né? E era uma fase, assim, 11 anos de idade, é aquela fase assim, você é criança, mas você não acha que é. Isso. É uma fase complicada, né? Tá cheio de... achando que é gente, mas não é ainda. Você ainda curtindo, porque ali você começa a descobrir o que seus colegas da mesma idade escutavam. Pois é, naquela época ninguém escutava Beatles, né? Era uma época, assim, final dos anos 80 no Brasil, o rock nacional dos anos 80 foi muito forte, né?
Mas no final dos anos 80 perdeu uma força e ali, aquele início de anos 90, era o pessoal do sertanejo surgindo forte, retomando, né, aquela sertanejo ali, o Chitãozinho Chororó, Zezé de Camargo, foi uma época de muito sucesso deles. O Axé Music Exatamente, começando o axé, com muita isso. força, né? E eu gostava de rock. Assim, E foi uma época que a MTV também, aqui em Belo Horizonte, parece que tinha sido liberado o canal, né? Isso foi um pouco depois, na verdade, né? Vamos chegar lá na MTV. Na época, eu nessa idade complicada e de repente ouvir Beatles era um negócio assim que... Ok, cara, pode ter o problema que for, eu tô ouvindo uma música que me agrada. Ainda não tinha noção de arranjo, do que aquela letra falava, né? Do que é baixo, Ninguém falava bateria, inglês ainda né? na época, né? Mas eu sei que isso foi no fim do ano. Aí me perguntaram, o que você quer de Natal? Eu falei, eu quero um disco dos Beatles. Quero o disco dos Beatles. E assim foi. Acho que durante uns 2 anos, né? Natal, aniversário. O que você quer? Eu quero um disco dos Beatles. E eu ganhei o disco dos Beatles. Esse disco aqui. Eu trouxe ele aqui. Ele é o primeiro. O primeiro É o derradeiro, que abriu as portas Exatamente, mesmo. não sei que câmera que eu posso mostrar. Pode mostrar para essa. Tá? É o Collection of Beatles, Oldies but Goldies, que é uma coletânea. Tem aqui She Loves You, From Me to You, We Can Work It Out, Help, Michelle, Yesterday. Tem todo... É uma coletânea, né? Can't Buy Me Love, Day Tripper, Hard Day's Night, Ticket to Ride. Então, tudo aqui. É o kit introdutório para desenvolver uma paixão pelos Beatles. Exatamente. Então, esse aqui foi o primeiro. E na época, não tinha internet, né? A gente não conseguia pegar um Spotify e ouvir o que tinha nos discos, né? E, eu falo, quando era um Natal, aniversário, ganhavam de presente, mas a gente não tinha um acesso, assim, fácil aos vinis, né? Na época. Então, na época, eu lembro que tinha... Ainda tem nessa rádio em Belo Horizonte, Rádio Alvorada, né? Depois a Alvorada paga um merchan pro Bruno aqui. Mas a Alvorada tinha um programa nos sábados, Alvorada Beatles Club. E aquilo me alimentou muito de Beatles. Eu ficava lá com a fita cassete, ouvindo o programa. O que eu não tinha no disco, eu gravava ali. E depois ia procurar saber, tal disco tem essas músicas e tudo mais. E foi esse o processo durante uns 2 anos aí, né, para conseguir os discos, né? Uma outra história interessante de conseguir discos. Eu tinha um amigo na época, Guilherme, que ele chamava, anos que eu não tenho notícia dele, não sei se está por aí, de repente vai ver isso aqui. E ele era colega de escola, né? E ele acho que deve ter sido a primeira pessoa que eu influenciei a ouvir Beatles. Olha e que ele legal. Começou a gostar, tudo. E ele era um cara assim, meio comerciante, tá? Na base da troca. Você tem um relógio legal, vamos trocar por isso aqui. Ele era meio malandro, eu era meio bobo, assim. Eu tomei uns canos, assim, fiz umas trocas injustas. Mas teve uma troca que eu fiz. Faz parte. Que, na época, acho que o pessoal me zoou, assim, falando, não, como é que você é bobo, né? Eu tinha um skate. Era em alta também, né? Eu tinha um skate e não sabia andar direito naquilo. Eu sentava e descia no morro, igual carrinho de rolemã. Aí, você tem skate? Meu pai tem uns discos dos Beatles. Cara, tô com esses discos aqui. São discos lançados só no Brasil, raríssimos, assim. E, então vamos trocar no skate os discos. Eu troco agora. O pessoal me fala, você é doido, você trocou um skate em disco. Isso aqui é valor inestimável hoje. O que é tranqueira para uns é tesouro para o outro. Exatamente, tá aí. Olha, cara. São discos que só foram lançados aqui no Brasil. Porque o CD só veio a popularizar anos mais tarde. Depois. Porque já existia, mas era muito caro para comprar. Exatamente. E tinha que ter o equipamento para isso. Então todo mundo já tinha a vitrola, né? Sim. O toca-discos ali. E na época que a gente começou a ter CD em casa, é aí que é a época que eu diversifiquei um pouquinho de Beatles, né? Então essa foi a primeira incursão de Beatles na minha vida, foi nessa época, e depois lá para adolescência, ali 14, 15 anos, já deu uma diversificada. Agora tem uma sessão vergonha
que é vergonha alheia, que tinha um trabalho de escola para você fazer. E eu sabia alguma coisa, eu tocava uma coisinha ou outra no violão. Aí você me chama assim, Bruno, toca essa música para a gente fazer um videoclipe para apresentar num trabalho de escola. E nessa época você ainda não tocava? Não, não tocava. Você vai aprender a tocar Essa tempo época eu mais comecei tarde. a ouvir outras coisas que eram ouvidas na época, já ligada ao rock, né? Nada ligado ao axé, ao sertanejo. Que foi Guns N' Roses, que foi era Guns N' Patience. Roses. Um clipe. Você tem esse clipe ainda? Ah, eu queria ter, eu não tenho isso mais. Vamos ver se a gente consegue resgatar isso, hein? E aí a gente fez essa gravação de Patience lá. A gente nunca apresentou isso no colégio. Só gravou, a gente fez outra coisa. A gente ficou vermelho só entre a gente ali mesmo. Não, mas a gente mostrava isso para as pessoas com certo orgulho. Tá aqui o clipe de Patience. Assim, deve ter sido a primeira banda que eu tive na vida. E por falar nisso, você tinha muita desenvoltura quando estava com a gente. Sim. Mas quando tinha que falar em público, era diferente. Que diria, então, cantar, cara. Mas antes de chegar nisso, quando que você mesmo começou a pegar o violão para tocar e depois migrar para o baixo? Nossa, história foi mais ou menos nessa época, assim. Como a gente está indo cronologicamente, foi mais ou menos nessa época, na época do Guns N' Roses, e aquela época ali do auge do Nirvana, da MTV Brasil, com canal aberto em UHF, em BH, era uma coisa do outro mundo, né, cara? Que aqueles clipes, mas acabei conhecendo muita banda ali. Inclusive, eu conheci através de você, porque você gravava no videocassete e levava nas férias, gravei umas coisas bacanas aqui, e atualizava. Essa época tinha as bandas que já eram mundialmente famosas, que é o Guns N' Roses, Nirvana, que o Stay Bon Jovi, que a gente gostava, mas algumas coisas eu conheci pela MTV, o Green Day, que era um punk rock que eu gostava bastante, o Stone Temple Pilots, o próprio Jam eu ouvi pela MTV, né? Então, foi nessa época que eu, com aquelas famosas revistinhas de cifra que tinha em banca de jornal, hoje o pessoal vai na internet, tá lá, né? Na época não, você comprava na banca a revistinha de cifras, melhores do rock, tá lá. E aí eu comecei com Patience mesmo, a primeira coisa que eu aprendi, os acordes, que aprendi a tocar o violão ali nela, né? Logo em seguida, eu lembro pouco, assim, de você estar tocando o violão, porque quando a gente reunia, ou caía na mão de quem sabia tocar mais músicas, porque a gente aprendia, sabia 6 músicas, tocava 6, parava, e tinha que passar o violão para outra pessoa. Isso. Mas aqui você continuou com isso. E depois foi para o baixo. E eu vejo, lógico, a conexão com os Beatles, e como a galera vai ver nas fotos também, que depois eu vou colocar, você tem uma conexão muito forte, uma identificação muito forte com Paul McCartney. Sim, sim. Essa coisa de o Beatle favorito, né? Não sei, mas claro que eu gosto, assim, todos têm sua virtude, né? A gente pode entrar isso mais para frente. Mas o Paul McCartney, até pela própria carreira solo, que eu já gostava antes também, né? Nessa época ele estava em auge na carreira solo, assim, tá até hoje, né? Mas ele tinha acabado de vir ao Brasil pela primeira vez, naquela época, os shows eram transmitidos na Globo, então tinha essa questão mais com o Paul McCartney, assim. Aí, antes de chegar lá no baixo, eu vou passar aqui um pouquinho antes disso, pouquinho não. Aí já na fase adulta, né, eu tive minha segunda incursão de Beatles na minha vida, que foi ali para os 20 e poucos anos, tinha 20, 21 anos, que eu comecei a acompanhar as bandas cover de Beatles de BH. Né? Naquela época eu ia muito assistir a Sgt. Pepper's Band, tocava no bar Pau e Pedra, na Savassi, e a gente foi ver um show dele, eu com uns primos, né, o Nan, Faninho, a gente foi ver um show deles no Palácio das Artes. Aí estamos todo sábado no Pau e Pedra, então beleza, então nós vamos lá todo sábado no Pau e Pedra. E esses primos, os nossos primos também curtiam muito rock, curtiam isso tudo, né, cara? Sim, aí a coisa de Beatles foi espalhando, assim, nas pessoas mais próximas, né? Então, nessa época, comecei a acompanhar muitas bandas cover, Sgt. Pepper's nesse início, depois a Hocus Pocus também, acompanhei vários shows em teatro,
né? E tinha uma banda cover aqui, na verdade, teve uma banda Anthology, que também vi alguns shows. A Anthology meio que deu uma dividida, metade continuou Anthology e a outra metade mandou a banda chama Revolver. E nessa Revolver tinha um amigo meu, amigo assim, não era amigo, é um cara que tinha estudado comigo no colégio, ainda segundo grau, que tocava na Revolver. E eu achei bacana, fui ver um show deles no teatro uma vez, o Gustavo tá tocando, tá. Foi bacana, vi o show ali, depois ele acabou saindo da Revolver, e foi com esse amigo que a gente teve a ideia da banda Help, alguns anos para frente. Não dá, não tem como não ter alguns encontros assim na vida, porque todo mundo curte uma determinada coisa, então os afins, neste caso, se atraem mesmo. Sim. Como que você vai começar, topa pegar o contrabaixo para começar a treinar? Porque é um universo totalmente diferente. Para quem toca violão, é um jeitinho, mas você fazer o contrabaixo não é brincadeira, não. Como que foi isso? Na verdade, a gente reaproximei desse amigo meu num time de futebol que a gente tinha. Né? Nunca joguei bola direito, mas insistia, né? Mas foi bom para encontrar os amigos, né? E acabei reencontrando o Gustavo nesse time, e a gente foi passar um carnaval num sítio de um outro amigo, e nisso eu levei o violão lá, com a pastinha, com as cifras, né? E ele tinha tocado na banda Revolver, e a gente tocou Beatles o tempo todo, assim, lá nesse carnaval no sítio, o tempo todo tocando, e ali a gente começou aquele negócio, vamos combinar de tocar? Vamos combinar de tocar, voltar para BH, vamos tocar, e ficou nessa, uns 2 anos... encontrando nos churrascos, nos aniversários, tocava, vamos combinar. Até que um dia, foi um aniversário dele, e tava o pai dele lá, que é o Betinho, e ele virou pro pai dele, pai, ele toca Beatles, tá? Aí o pai dele falou, que beleza. Então, e aí o pai dele, logo eles chamaram para, conversei com meu pai aqui, vem aqui tocar. O pai dele tem um estúdio dentro de casa, dentro do apartamento que ele montou. Tem até hoje, a gente até voltou a ensaiar nesse estúdio. E ele me chamou lá, aí falou, vem cá, não precisa trazer violão, não precisa trazer nada não, só vem pra gente vai tocar aqui. Aí chego lá, tá o Gustavo com uma guitarra na mão, o Betinho com a outra. Eu falo, tá. Aí o Gustavo virou pra mim aqui, você não anima a tocar baixo, não? Eu falo, nunca toquei não, mas posso ver. Ele, não tem um baixo aqui, leva pra casa, tá? Nesse primeiro dia, eles tocaram, eu só cantei, fiz alguma coisa de percussão ali, né? Já cantei fazendo o vocal do Paul McCartney, né? Porque o Gustavo já fazia o John Lennon nessa outra banda, continuou fazendo. E levei o baixo emprestado, dei uma pesquisada na internet, comecei aquilo. Aí no segundo ensaio eu já devolvi o baixo, já estava com o meu. Que inclusive é esse daí da foto? Não. Foi outro? Foi outro. Então foi outro. Que aí eu comprei um baixo e entrei na aula. Eu falei, não vou entrar para pegar técnica mesmo, né? Se eu ficar só na internet, vou acabar... É diferente. Aí eu fiz 1 ano de aula de baixo. Faz diferença, né? Faz diferença. Na escola chama Som Maior, o Weiner, que é o dono de lá, um professor muito músico, sensacional. Ótimo. E lá tinha uma coisa interessante, porque além de aprender o baixo, eles tinham uma aula lá, uma disciplina que chamava performance, que eles pegavam, por exemplo, eu que estava aprendendo baixo com um outro que estava aprendendo carrom, a menina que estava aprendendo canto, o cara que estava aprendendo guitarra, e colocava todo mundo junto como se fosse uma banda, para tocar junto, para aprender a portar com outros músicos, para aprender a se portar no palco. Então eu fiz essa aula, esse período lá de performance lá na escola, que foi bem bacana também. A gente acabou fazendo alguns shows, assim, eu pude tocar baixo ao vivo, né? Perder essa timidez, assim, que na verdade no palco nunca tive. Eu tenho fora do palco. Isso que é engraçado, porque você fazendo ali e tá com a turma que você conhece, um ambiente fechado no estúdio, é uma coisa. Agora você vai para o palco, como que foi o primeiro impacto seu? O primeiro show mesmo para fazer o setlist todinho ali dos Beatles. Como que foi isso, cara? O que você sentiu? Assim, o nervosismo antes foi grande. Assim.
A gente vinha montando, a gente ficou um ano ensaiando só nós três, eu, Betinho e Gustavo, sem bateria, sem nada. Às vezes chamavam um baterista para fazer alguma coisa ali, só pra gente ter uma noção, mas a gente ficou um ano ensaiando, até que a gente achou no Facebook, na época, o Ronaldo Dinho, que é baterista da época do colégio. Na época do colégio a gente participava de uns festivais no colégio, ele era baterista, tinha tocado comigo, tinha tocado com o Gustavo em outra banda. Então a gente tinha tido uma banda na época do colégio, eu não tocava nada, era só vocalista. E aí o Gustavo brincou ali, queria participar do projeto e tal. E aí ele já foi ensaiar, no que ele apareceu para ensaiar, o Betinho, super ansioso, já marcou um show. Já tem baterista, bora fazer. Aí a gente já, com um repertório assim, tentando montar um repertório bem conhecido, bem lá do ar, das músicas principais mesmo dos Beatles. Até para facilitar, né? E Sim. ganhar um nome, uma reputação. Sim, sim. E fizemos esses primeiros shows, tem vídeos disso por aí no YouTube. E você vendo esses shows hoje, de como começou e como está agora, dá para ver muito progresso ali, bastante. Mais naturalidade, mais muito desenvoltura. Mais, é outra mais, coisa, muito né? Muito mais. Acho que todo mundo como músico, eu particularmente, eu ainda não sabia tocar baixo, né? Na época a gente não tinha tecladista, e a gente chamou o Arley, que era um cara que tocava com o Gustavo na Revolver, e o Arley é maestro, o cara é um professor de música, assim, fez o teclado pra gente lá e deu muita dica interessante. E ele falava uma coisa assim, que eu usei muito para evoluir, para estudar o baixo depois. Ele falou, seu baixo tá igual se você estivesse falando, separando sílabas, sabe? Você tá tocando as notas isoladas, assim, como se estivesse separando. Seu baixo tá assim, ele não tá soando. E pô, que dica interessante, né? É, porque a gente não percebe isso, eu acho que tá fazendo certo. E a partir daí, ele acabou não ficando, né? No ano seguinte, a gente achou o Jaffer, que era outro tecladista nosso. E a partir daí, com os 5, a gente já começou. Ensaios e shows, e vamos pegar uma música nova, vamos fazendo shows. Já começou um ritmo mais forte aí. Já vem outra pegada já também. Vem outra pegada. Porque muito do repertório de vocês, eu já assisti os shows, obviamente, muito do repertório de vocês tem o lado A, que... Sim. De uma certa forma, todo mundo espera ouvir mesmo, sim, mas vocês tocam muita coisa que é inesperado mesmo, que é só para quem conhece Beatles. Não é que é ruim, muito pelo contrário, mas é para quem conhece mais a fundo. Sim. Então, se a gente for falar de Guns N' Roses, o pessoal, Sweet Child of Mine, November Rain, beleza. Mas e as outras? Exatamente, a gente faz isso, acho que toda banda cover faz isso, a gente até faz um pouco menos do que as outras, que foi uma proposta nossa, assim, fazer um show que as pessoas conheçam, né, assim, pessoa que é fã de Beatles, mas não é um conhecedor profundo, mas por outro lado tem o conhecedor profundo de Beatles que está ali, quanto mais fanático, mais lado B essa pessoa quer ouvir, né, então a gente gosta, né, acaba incluindo, eu como fanático gosto de incluir os lados B no Agora, repertório. Tem um negócio, cara, que a gente sendo, né, isso corre na nossa família, a gente é bem crítico, brincando um com o outro, mas a gente tem autocrítica também. Você, igual a gente envia a mensagem para alguém de voz no celular, aí ouve a própria voz, aí a gente tem um baque, gente, é assim que eu sou mesmo, essa que é a minha voz. Você se ouvindo pelas primeiras vezes com retorno, como que foi o impacto disso? É uma curiosidade minha. Não teve, na verdade, na hora ali no retorno, a gente não tem essa percepção, não. A percepção maior é você ver os vídeos depois, assim. Mas na hora que tá ali, não tem essa percepção, não. Inclusive, fazer a voz do Paul McCartney não é para qualquer um. Ele tem difícil. Um agudo que... É muito difícil, e aí veio mais uma dica que o Arley me deu lá atrás, na participação dele. Ele falou, você não tem o timbre, então, assim, canta com a sua voz, não tenta imitar. Entendi. E aí, a partir disso, foi desenvolvendo melhor, conseguindo fazer melhor. E você fez alguma aula de canto para conseguir colocar a voz melhor, conseguir atingir determinada nota e não ficar rouco no final do show?
Na verdade, eu não cheguei a fazer aula de canto, peguei algumas dicas mesmo, alguns exercícios, e aquela pesquisa que a gente faz para chegar em tal agudo, e vai praticando, assim. Eu sinto falta de fazer aula de canto. Acho que seria importante. Uma das músicas dos Beatles que eu curto muito, que é Oh Darling. Tá no nosso repertório. E o Paul McCartney tem uma hora nela que ele vai lá no alto, bicho. Ela é uma música muito difícil. É a música mais difícil de cantar do repertório. O Helter Skelter mesmo. Helter Skelter a gente nunca tocou. Mas eu acho que, assim, se a gente for tocar ela um dia, ela é constante. Ela é aquela altura constante o tempo todo. O Darling oscila. Entendi. Mas o Darling não vai lá embaixo, né? Ela começa aqui e vai... ela só e bem sobe. rasgado, né? Assim, então é muito perigoso você não chegar na nota, você perder a voz. Isso. No show. Ainda tem outras músicas para encarar depois. Esgotou tudo nessa música, ainda tem outra coisa ali. Os primeiros shows com ela, assim, eu ficava meio inseguro. Assim, até os meninos falavam, ela tá aqui, mas você resolve na hora. Eles falavam pra mim, resolve na hora. Na hora que você achar que dá pra cantar, você vai. Então tem essa liberdade também. Bacana, cara. Tem, mas nunca falei, hoje não vai ao Darling, não. Todas as vezes foi. Você gosta de uma banda, a gente fala aqui agora dos Beatles, você curte Paul McCartney, gosta dos outros integrantes, mas você tem uma afinidade diferente e, querendo ou não, a gente começa a sonhar, né, cara? Você precisa de querer, nossa, oportunidade, se eu puder, eu quero estar lá em Liverpool, quero ir lá onde que eles começaram, quero ir para frente do estúdio deles. Você fez isso. Fiz. Como que foi? Na hora que você desce do avião, porque entrar é uma coisa, na hora que você desce do avião já na Inglaterra mesmo, fala assim, é real, cara, não tô brincando mais, tá concretizando agora. Como que foi essa sensação, cara? Essa sensação do real, acho que eu não tenho ela até hoje, assim. Eu ainda, olha, lembro daquilo, assim, vejo as fotos, falo, gente, não é possível, eu preciso voltar para que seja real mesmo. Mas foi uma experiência incrível, assim. Porque eu lembro, você conhece as histórias por trás das músicas. Sim. De que tinha o barbershop, que eles contam que eles passavam em frente, que é Penny Lane, não é? Penny Lane. Que é a rua chamada Penny Lane, tem Strawberry Fields ali. Você sabe essas histórias e passou por esses lugares. Sim. Na verdade, respondendo a sua pergunta anterior, foi em 2018 que eu fui para a Inglaterra e eu fui primeiro para Londres, fiquei uma semana em Londres, depois fui passar 3 dias em Liverpool. E chegando em Londres, a primeira coisa que... A gente, brasileiro, não precisa de visto para entrar na Inglaterra. Você faz uma entrevista com o agente da imigração na hora e foi bem tranquilo. A entrevista não tem um inglês fluente, mas meu inglês passa lá, tirando que eu aceitei comer feijão no café da manhã sem saber. O resto foi tranquilo. Mas o agente da imigração fez umas perguntas básicas. Coloquei lá no formulário que era arquiteto. Ele, você trabalha projetando prédios? Eu expliquei que não, que eu era servidor público. Tá? E ele perguntou onde que eu iria, além de Londres. Eu falei, Liverpool. Ele, por que Liverpool? Eu falei, Beatles. Ele era um senhor, assim, mais de idade. Ele só sacudiu a cabeça, assim, carimbou, enjoy. Você é mais um, né? Tipo isso. Mas eles têm os Beatles. A gente não tem. Então, é totalmente diferente, né? Pois é. E em Londres, eu não fui muito atrás da história dos Beatles em Londres, porque eu sabia que eu ia para Liverpool, mas claro que eu fui na Abbey Road, né? Na rua lá, fazer uma tradicional foto, atravessando. E o curioso é que lá não é um ponto turístico, não é nada, é um cruzamento normal, não tem nem sinal de trânsito, nem nada, e ficam sempre grupos lá atravessando, tirando foto, o povo passa buzinando. E fui na porta do Abbey Road, você não entra porque o estúdio funciona ainda, né? O estúdio da EMI ainda funciona. Ele ainda é usado para gravações. Inclusive, vários artistas já fizeram gravações lá exatamente no mesmo ambiente dos Beatles. Sim. Porque lá tem mais salas. Sim. E essas... tem uma série que foram gravadas ali, não é? Tem. Eu não vou lembrar de cabeça, mas tem muito artista brasileiro que gravou lá. Se não me engano, o Samuel Rosa também fez. Que eu acho que sim. O Milton Nascimento eu não sei. Não sei se Loborges, acho que tem uma dupla da esquina, né?
E eu fui até a loja lá de Abbey Road, deixa eu ver esses discos aqui. Eu falei, tem que fazer isso, cara. Eu entrei na lojinha lá de Abbey Road e falei, eu vou comprar um disco, cara. Eu comprei esse álbum branco dos Beatles, uma edição comemorativa, tripla. Mas só para dizer, eu comprei, ele foi gravado aqui do lado. Isso aqui foi feito aqui, ó. Então... Nossa, cara. É diferente do que você poderia ter comprado aqui, mas comprar lá tem um sabor diferente. Não, inclusive eu tenho o que eu comprei aqui. Eu só comprei mais um. As pessoas falam, você tem o vinil, o CD? Tem. Eu tenho do álbum branco, eu devo ter 2 vinis. Um que eu tinha original, ganhei meio arranhado, depois achei outro em melhor estado. O CD que já tinha aqui na coleção e esse que eu comprei lá no Abbey Road. Porque a nossa prima falava que ela tinha um CD, porque ela curte muito os engenheiros, ela tinha uns CDs que eram dela, que era de coleção, que só ela escutava, e tinha outros que podia ficar, que se estragasse não tinha problema. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Na verdade, essa é uma edição diferente, né? Ela tem um CD a mais, né? Com os demos, né? Do álbum branco. Então, esse aqui ainda justifica. Tá certo. E depois eu fui para Liverpool de trem, né? A Europa usa muito trem, peguei o trem para ir para Liverpool e aquilo foi uma loucura, porque Liverpool, eles realmente exploram a imagem dos Beatles em todo canto que você olha. É impressionante. Na hora que você desce na estação lá em Liverpool. É impressionante. É porque já tem a estação Lime Street Station, né? Já tem músicas que citam essa estação, então você já vai lembrando aquilo ali, né? Fui lá no Albert Dock, lá onde eles citam várias histórias, né? E a Metal Street, que é a rua onde fica o Cavern Club. Eles se apresentaram pela primeira vez. Onde eles tocavam muito, né? No Cavern Club. Ali foi a primeira vez deles ou foram mais vezes? Foram mais vezes. Ah, tá certo. Eles tocaram em outros clubes, mas o Cavern Club é onde o empresário Brian Epstein descobriu os Beatles. Entendi. Né? E, cara, eu tava com a camisa da banda Help, assim, tirei a foto na porta do Cavern Club, né, com a camisa da banda. E eu fiquei assim, tinha uns shows lá, só de voz e violão, mas eu sentei ali e fiquei. Vou ouvir esse show aqui e tudo mais. E no dia seguinte é que eu fui fazer o tour pelos locais dos Beatles em Liverpool. Eles oferecem esse tour por lá, mas eu já, igual você falou, já conhecia, eu não queria fazer um negócio com tempo limitado, né? Eu queria levar meu tempo em cada local. Então eu já peguei o local, Google, esse aqui eu vou pegar o ônibus tal. Aí eu desci na casa de infância do Ringo, depois fui na casa do George. Da casa do George eu fui para Penny Lane, que é a rua que você falou que eles fizeram a música, e tem lá a barbearia, que já vi documentários do Paul McCartney mostrando essa barbearia, que ele cita na música. Hoje o pessoal deve aproveitar da letra da música para fazer um marketing, né? Normal, inclusive esperado mesmo, né? Porque já está ali, já tá pronto, você não tem que fazer muita coisa. E fui Strawberry Fields, infelizmente estava em reforma, assim, só tinha uma foto no portão. A casa do John, do Paul, e na igreja de St. Peter, Woolton, que é onde o Paul e o John se conheceram pela primeira vez. E interessante, no cemitério dessa igreja tem um túmulo com uma lápide com o nome Eleanor Rigby. E essa lápide já estava lá. O Paul disse que não sabia dessa lápide quando criou a música. Ele falou, devia ter visto, ficou no subconsciente. Mas só depois que a música saiu que viram que tinha um túmulo com esse nome, Eleanor Rigby. O que mais te marcou desses lugares todos? O que mais mexeu com você? Tanta coisa, cara. Mas eu acho que é Metal Street mesmo, que é onde tem o pub. Eu até hoje sou um frequentador de pubs, né? Eu gosto de pubs. Então, mas aquele ali, a rua, ela não tem só o Cavern, né? Ela tem vários pubs. E o pub lá funciona de um jeito que você paga pelo que você consumir. Então, você podia assistir o show em outro dia eu ficava. Assistia um show num aqui, do da frente, assistia outro. Mas fiquei mais no Cavern pelo emocional. No outro dia, antes de eu pegar o trem de volta para Londres, era
meio-dia, assim, eu fui no Cavern de novo, ainda assisti mais umas 2 músicas, porque lá tem show o tempo inteiro. Direto, né? De meio-dia à meia-noite Muito tem shows turista, o tempo né, inteiro. cara? Muito turista também. Uhum. Agora, eu tenho a impressão que quando a gente está nos livros de história, na escola, você estuda sobre Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, guerra disso, guerra daquilo outro, onde que foi o dia D ali, né, na Normandia. Você estudar, ver fotografias daquela época é uma coisa, você está pisando no lugar é outra. É diferente. Cara, eu estou sentado na mesinha aqui, estou olhando para o palco onde que eles se apresentaram e eu tenho essa fotografia ali, todos eles novinhos ali. É uma banda desconhecida ainda. É uma sensação A sensação é incrível. Depois disso, talvez, só deve se comparar um pouco ao primeiro show do Paul McCartney que você foi. Ah, sim. Onde que foi? Paul McCartney, a primeira vez que eu fui assistir o Paul McCartney foi em 2010, em São Paulo. Ele tinha vindo ao Brasil em 93, voltou só em 2010, ou seja, quase 20 anos. Ia fazer um show no Morumbi. E aí eu comprei ingresso, comprei a passagem, fiquei lá em São Paulo, perto do Morumbi, fui pro show e foi realmente uma coisa impressionante. A gente vê esses vídeos antigos dos Beatles, que eles sobem no palco, que as pessoas começam a chorar. Eu falo, a gente nunca entendia, cara. Até eu estar ali no Morumbi em pé e surgiu o Paul McCartney no palco e eu ter a mesma reação. Nossa! Aí você entende o que realmente é aquilo. A marca. Eu tive a oportunidade de ir no show do Kiss, que era uma banda que eu gostava, acho que mais por osmose do que qualquer outra coisa que meus tios gostavam, então eu devia estar para os 7, para 8 anos, e eles escutavam isso e eu achava legal, eles estavam com a cara pintada. Quando foi em 2000 não foi eu esqueci que ano que foi, não sei se foi 2016, que eles vieram aqui em BH, e eu fui no show deles, no Mineirinho. O impacto é só quem está ali mesmo que entende. Exatamente. Não tem como. É diferente demais. Diferente. Inclusive, eu acho, não desmerecendo nenhum outro artista, mas é muito diferente de uma coisa que está estourado agora e depois daqui 5 ou 10 anos você nem ouve mais falar da pessoa. Porque os Beatles estão desde que ano? Estamos falando de coisas atemporais, né? Exatamente. Foram, inclusive, eles que influenciaram grandes artistas hoje. Todos escutavam Beatles. Aprendia muita coisa ali. Exatamente. Eu vi alguns trechos da sua conversa com o Gabriel Guedes e ele fala uma coisa que eu já sempre tive essa percepção. Acho que no Brasil a coisa que mais, movimento musical que mais se aproximou do que os Beatles fizeram é o Clube da Esquina. Em termos de arranjos, de letras, a influência está ali nitidamente, é só ouvir. E em outras conversas aqui, eu tive o Beto Lopes, que participa com o mesmo pessoal do Clube da Esquina, o Wilson Lopes também, Gabriel Guedes, que é filho de um deles, e todos eles foram impactados de alguma forma, todos eles citam Beatles, e tem um denominador comum, que é o celeiro musical mineiro, ele é totalmente diferente. Musicalidade, melodia, a gente pode ver aí, Toninho Horta, esse pessoal todo, influencia mesmo. E o Milton Nascimento fez uma música para Lennon e McCartney. É muito legal. Para Lennon e McCartney, sei vocês não vão saber. Hoje eles sabem, né? Porque o Milton teve a oportunidade de entregar o disco para Lennon e McCartney ao Paul McCartney na última vez que ele veio em Belo Horizonte. Quantos shows do Paul McCartney você já foi? 4. Esse de São Paulo e 3 depois que ele veio em BH. Nossa. E aí, a mesma coisa sempre. Parece que, não, agora eu já estou acostumado, já vi o show. Não, o impacto é a mesma coisa. Não tem como, né? E em BH é especial também, né? Porque ele, primeira vez, ele tem aquele esforço para falar o português e para falar os sotaques, as expressões regionais, né? Então ele chega lá falando ai, sou, e trembão, é muito legal. A simpatia, a última vez ele estava foi em 2023, ele estava com 81 anos no palco.
tocando 3 horas, subindo escada, descendo escada, toca piano, guitarra, baixo, bandolim, é uma coisa impressionante. E como eles têm os seguidores, vocês têm uns seguidores que vira e mexe, quando vocês vão tocar, vocês têm uma turma que acompanha o show de vocês. Tem uma turma que tá assim, sempre. não vamos contar esposas, namorada, não, porque isso aí Faz parte. Faz parte da mas obrigação. Agora tem que mandar abraço, porque senão apanha depois. Brincadeira. Mas vamos lá. Na realidade, quando eu tive a oportunidade de assistir o primeiro show de vocês, foi no palco do Underground. Ah, sim. Há um bom tempo atrás. Era o Underground antigo ainda. Exatamente. Foi no palco lá em cima. Eu fiquei feito louco. Porque, lógico, a gente é família, a gente vai dar apoio e tal, mas quando vê que realmente entrega além da expectativa, é bom demais. Verdade. Por isso que vocês têm esses seguidores. Tem um público cativo, assim, que fora esposas, namoradas e parentes, tem um público cativo que está sempre acompanhando ali a banda. Né? O Instagram hoje tem muitos seguidores, acho que não são todos, obviamente vão nos shows antes. Né? Inclusive, vai estar disponível aqui no nosso bate-papo, o Instagram de vocês, o seu também. Sigam lá, pessoal. Porque aí a galera pode entrar em contato, fazer pergunta, ver a agenda de shows, como é que está indo e tal. Mas porque a gente é uma banda de amigos. A gente não é uma banda que usa disso para viver, assim. Isso é outro detalhe, porque você é funcionário público, você é graduado em arquitetura e urbanismo, passou num concurso público pela Prefeitura de Belo Horizonte, e também, é óbvio, atuou na área privada também, no setor privado, mas dá para ver que é um hobby mesmo. Não, todos têm a profissão. Aí fica mais prazeroso para tocar. O Gustavo é fisioterapeuta, professor de universidade, né? O Betinho é contador, né? Agora o Rodrigo, né, que é o integrante mais recente, ele entrou ali pós-pandemia, que ele é irmão do Gustavo, também é filho do Betinho, que ele morava em Brasília, participava de um outro show aqui com a gente, guitarrista, e como ele, na pandemia ele voltou para Belo Horizonte, e ele é um guitarrista solo muito do bom, bem virtuoso, e vamos incluir o Rodrigo em definitivo, se ele quiser. É claro que ele quis, hoje nós estamos com ele aí. E, então todos têm, ele tem a profissão dele lá também, então todos têm a sua profissão. É um hobby, mas é um hobby muito bem feito, né? A gente procura, principalmente em questão de arranjos. Não dá para ficar em cima de um palco e fazer qualquer coisa, né? A gente quer fazer os arranjos mais parecidos possível. A gente busca isso, assim, na banda. Mas é uma banda de amigos, cara. É um hobby. Então é para ser leve, é para ser... E com relação para divertir. E com relação ao setlist? Vocês vão montando o setlist de acordo com o local, necessidade, o contratante também pede alguma coisa, como é que funciona? Varia. Hoje a gente tem em torno de... Agora vamos ter que reensaiar, né, com a chegada de novos integrantes, mas a gente tem no repertório aí em torno de 60 músicas ensaiadas, assim, estavam prontas para ir para show. Um show geralmente tem... ou de 2 horas, vai ter 35 músicas, de 1h30, 28, por aí. Então, a gente tenta... Tem as músicas que estão sempre estar, né, nos shows, nunca saíram. Help. Não tem jeito, né? Vai tocar Help, mesmo que a banda não chamasse Help estaria em todos os shows, né? Até porque tem um negócio que é muito curioso, que as músicas dos Beatles, principalmente as primeiras, elas não tinham uma duração... enorme, elas são mais curtas, então o setlist dá para colocar mais músicas aí. Exatamente, né? As músicas da primeira fase são mais curtas, né? E é aquela fase, assim, isso varia, tá? Mas geralmente é uma parte que a gente deixa pro final do show, essas músicas do início dos Beatles. Entendi. É a hora que o pessoal gosta de levantar da cadeira e dançar, então a gente deixa essa parte mais... agitada, assim, vira um baile mesmo depois. E vocês tocam, não é só em casa de show, tem vários outros eventos que vocês atendem também, inclusive eventos corporativos. A gente atende, se precisar, mas a gente não chegou a fazer. A gente já fez aniversário
né? A pessoa contratou para tocar no aniversário dela, só com os convidados. Inclusive, casamento de um dos nossos primos, você foi chamado para dar uma canja também. Sim. E rola sempre isso, sempre, né? Sempre. Já teve canja com o Ricardo Peroni. Isso. Deu tá Mandar um abraço pro Ricardo Peroni também. Figuraça, Ricardo. Ele influenciou muita gente ali. Sim. Né? O Fabinho, Sim. você, a gente curtiu muita coisa graças a ele também. Sim. Tem o Reinaldo, né? Que é parceiro de música do Reinaldo, meu pai. cara, ele, assim, antes de eu ter banda, eu ia lá para sua casa e o Reinaldo sempre chegava tocando violão e ele sabia que eu gostava de Beatles, ele sempre puxava, né? E eu cantava ali com ele, não, você tem o timbre dos Beatles, ele sempre falava. Então, assim, eu acho que o Reinaldo foi a primeira pessoa que viu isso, assim. Uma coisa legal. muito bacana. E a gente cresceu com muita coisa assim, né? É. Uma curiosidade minha. Quando eu pego o violão, normalmente eu estou mais inspirado para tocar uma música. E geralmente eu tenho uma música que eu gosto de tocar mais do que outras. Aí é coisa minha, para mim, não é para os outros, não. Quando você pega o violão ou o baixo para fazer uma música, qual que é a primeira que você vai disparado dos Beatles? Eu sei que é difícil de ranquear aí, porque tem muita coisa e vai de momento. Mas qual que é a sua favorita? Igual você falou, isso vai de momento mesmo, principalmente quando a gente está pegando uma música que a gente chama de nova, né? Mas óbvio que não é nova, né? Mas nova para a banda, no repertório da banda. Geralmente eu fico muito naquela ali, porque a gente não tocou ainda, tocou poucas vezes, mas das que já estão no repertório, Hello Goodbye, para mim, é uma música que eu gosto. Ela tem uma linha de baixo muito bonita, não é simples, é uma linha de baixo até complexa, né? E é uma música que eu tenho orgulho, assim, de fazer essa linha de baixo e cantar ela ao mesmo tempo. No seu momento que você morava num lugar e agora está num outro momento muito bacana, muito legal da sua vida, qual música representaria isso para você, cara? Nossa, talvez Something. No momento é Something. Que também tem uma linha... Essa é maravilhosa. Que também tem uma linha de baixo maravilhosa. Eu não canto lead, eu faço segunda voz nela, mas mesmo assim é uma música das mais bonitas, assim. E teve sempre nos shows também. Essa aí é uma das que não pode faltar. Help, a gente sabe que não pode. Ticket to Ride é de uma época muito gostosa, muito simples, melodicamente falando. Sim. Né? Porque os Beatles, eles têm uma maturada bem para frente, depois de umas férias que eles tiram, vão experimentar outros instrumentos, outras coisas, eles trazem para trocar ideia, não é isso? Exatamente. O início dos Beatles é muito assim para construir o sucesso deles, assim, e é bem legal. Mesmo as músicas mais simples, ela tem arranjos. Ela pode não ter uma letra elaborada, é uma coisa bem adolescente ainda, mas tem arranjos vocais, arranjos de instrumentos que são muito interessantes. Mas essa coisa de letra elaborada, porque a gente está numa época que a gente passou aí por MPB, você citou o Clube da Esquina, então a gente pegou... verdade, mas eles criaram. Isso não tinha na época, né? E eles foram os precursores disso. Claro, você tinha um Sinatra ali, mas em outro estilo, né? Sim. Porque o estilo americano era de um jeito naquela época, a gente pega a década de 20, 30, 40, né? Agora... A Europa explodindo também com grandes artistas e ganhando o mundo igual os Beatles ganharam, não é brincadeira. Então, acho influenciaram muita gente, demais. Muitos americanos. Demais. Então, os primeiros discos dos Beatles ali, eu gosto de todos, mas tem essa coisa mais simples ali. E a partir de... Acho que o pessoal fala muito do Sgt. Pepper's, mas para mim a transformação veio um pouco antes. A partir do Help já veio uma coisa um pouquinho diferente ali. Help já é um disco bem country, né? Se for ver assim. A própria música Help, ela tem uma pegada country. Né? E a partir dali para frente, com Rubber Soul, Revolver, aí sim veio essa transformação de letra. Os Beatles falam isso em documentários, né? E que influenciou muito no jeito que eles tocavam, principalmente nos compositores. Dessas épocas todas aí, você pesquisa, estudou, mas não por obrigação, por paixão mesmo, de ser fã mesmo. O documentário que saiu recentemente,
Get Back. Você assistiu tudo, obviamente, pegou o premiere deles. O que você achou daquilo dali? Cara, o que você já sabia de histórias que apareceram, o que você não sabia de histórias que apareceram? O documentário Get Back é muito interessante, assim. Para fã de Beatles, ele é obrigatório. E eu assisti aquilo, assim, já vi mais de uma vez, inclusive. A impressão que a gente tem, que é fã, tem, é de estar na sala ali, vendo eles tocando, eles ensaiando, eles criando as músicas. E ali, isso aí já era conhecido, né? Que ali a banda estava acabando já. Eles já estavam no processo final de banda. E eles resolveram gravar um disco ao vivo e mostrar, filmar os ensaios das músicas, eles compondo. Só que a banda estava acabando. Então mostrou, assim, o final como que a banda realmente estava, assim, já no limite de relacionamentos internos, né? E o Get Back mostra muito isso. Agora, o interessante é, no meio disso tudo, dessa caos todo, os caras conseguiram criar isso, uma das melhores porque tinha coisas que eles já criaram, né? Não sei se era um tecladista, um pianista que é norte-americano, que foi convidado, e ele estava vendo aquilo, ele contribuiu e ele ficou assistindo o nascimento de uma das maiores músicas dele, que inclusive era do Paul McCartney, que ele ficou, e o George Harrison começando a criar os acordes para ela, o solo. Foi isso mesmo ou eu tô fora? É mais ou menos isso. Na verdade, eles já tinham brigado, George Harrison chegou a sair da banda. No meio do documentário mostra isso. Eles saem, o John Lennon fala, vamos chamar o Eric Clapton. Tava num negócio aí, convenceram o George de voltar. Eles mudaram de estúdio, foi pro estúdio deles mesmo, né? Que eles estavam gravando até então no estúdio de TV. E ali a coisa começou a melhorar e chamaram o Billy Preston, que é o pianista, né? O Billy Preston era músico do Ray Charles. E na hora que ele chegou, que os Beatles queriam gravar um disco ao vivo, eles tocando tudo ao mesmo tempo, não queriam fazer faixas separadas de estúdio. Então precisava de alguém pro piano. E o Billy Preston chegou e a coisa encaixou, assim. Impressionante, né? O piano de Get Back, de Don't Let Me Down, I've Got a Feeling, é todo Billy Preston. Inclusive, essa Don't Let Me Down, eles estão lá no topo do prédio, o Lennon entra cantando e ele erra a letra ou aquilo é... Ele erra a letra. Ele esquece a letra e começa a rir. You got me um improviso e fica para a história também, né? Mas isso é uma coisa que a gente traz até pro cover que a gente faz, porque a gente erra. A gente erra toda hora, assim. Mas o que a gente faz quando erra? Olha um pro outro e dá risada e continua. Não tem muito o que fazer. Então a gente acaba trazendo isso para a banda também. A gente foi tocar em Itaúna uma vez e a gente estava começando a experimentar os retornos com fone de ouvido, né? Porque foi uma coisa que a gente tocava com aquele retorno de caixa de som e começou a tocar com fone de ouvido. Eu, hoje, acho que eu não consigo cantar sempre, porque para quem canta é muito bom você ter sua voz aqui dentro do seu ouvido. Né? Então a gente começou, mas a gente não tinha ainda, sabia usar a mesa, então a gente fez um varal, né? Tava todo mundo ligado um no outro. Então a gente não tinha muita mobilidade no palco, né? Que a gente mexia, soltava o meu, mutava o retorno do outro, assim. Mas a gente tem umas histórias aí o Betinho, que Betinho é o pai do Gustavo, do mais velho, né? Lá na banda, que a gente... Não, é bom que tem um cara mais velho, é sério, é o cara que mais dá trabalho, né? Tem que vigiar ele primeiro. Tem que vigiar. Oh, bacana. Mas é uma figura do bem demais. Sim, né? Sim. Todas as vezes que eu tive com vocês e depois, no intervalo ali, bater um papo rapidinho com a galera da banda, todo mundo muito aberto, muito receptivo. Isso é muito legal, cara. Ah, não, isso aí a gente Eu fico vendo às vezes, cara, umas bandas cover que o cara às vezes acha que é igual os Beatles, velho. E, pô, não, velho. Eu tô ali pelo mesmo motivo de que tá assistindo, né? Que é a paixão pelos Beatles. Então o cara vem conversar comigo sobre música ali, eu vou conversar na maior boa vontade. Olha. Que faz parte do processo ali, né? A gente curte bastante isso. Eu vou te fazer uma pergunta de vestibular de medicina, de última hora aqui, cara. Se você pudesse colocar sua trajetória de vida, tudo que você passou até agora, você aprendeu na música, na arte, profissionalmente,
da grande mudança mais recente agora na sua vida, né? De parceria, de companheirismo. Se você pudesse colocar isso numa obra de arte, que obra de arte seria essa? Que pintura seria essa? Cores? É de vestibular mesmo essa aí. Eu acho que a obra de arte está inacabada, porque tem muita coisa ainda. A verdade é essa. Se fosse uma página em branco, ela pode passar, né? Escrevendo ainda. Tem parte ali, mas é colorido, né? Tem a parte ali bem Van Gogh, aquele negócio colorido. Tem uma parte, vai ter muita coisa de Salvador Dalí, meio, né, abstrato, né, surrealista. E tá inacabado, né? Você tem uma caixa aí também com um tanto de coisa dos Beatles. Olha que legal. A discografia, na verdade, eu tô falando, tem essa discografia em CD, em vinil, no Spotify tá salvo ali também, né? Então é a discografia mesmo em CD aqui, né? Os primeiros, né? Please Please Me, With the Beatles, que eram discos assim que os Beatles estavam começando, então ele é mesclado, né? Metade é composição da Lennon McCartney, metade era covers que eles faziam na época, né? A própria Twist and Shout é cover, Please Mr. Postman, cover. Essa capa aqui, ela é muito... Ela é uma capa muito icônica, porque eles tiraram foto no mesmo lugar tempos depois, mais velhos, de barba, foto aqui, não é isso? E é o mesmo lugar. No. Please, please me. Please, please me. I saw her standing there. Please, please, love me do. P.S. I love you. Esse foi o primeiro, né? Do you want to know a secret? Long play dos Beatles, que na época era muito comum gravar os compactos, né? Com uma música de um lado, uma do outro. Twist and Shout também, que marcou não só a questão de gerações pra gente, porque teve no filme também, que é um cult. Eu conheci Twist and Shout antes dos Beatles, foi no filme, Bueller, no Ferris Bueller, o desfile lá do 4 de julho com o Ferris Bueller. E tudo marca mesmo. Marca. Aí depois veio a Hard Day's Night, que é o primeiro disco 100% composição deles. Olha, que legal. E o interessante, porque eu estou lendo as faixas aqui, e tem música que provavelmente eu não escutei ainda. Pode ser. Eu acho que talvez eu possa ter escutado na sua casa, época de férias e tal, mas... Tem o Beatles for Sale, que não é que eu não goste, cara, mas assim, eu acho que é o elo mais fraco da discografia, assim. Eu gosto, tem muita música boa, mas eu acho que depois eles gravaram um disco 100% autoral, eles voltaram para mesclar com cover. Acho que eu tenho essa resistência aí. E tem coisas deles. Tem Eight Days a Week, tá aí. Aí vem o Help. Essa capa, esses dias eu dirigindo e perto ali já da Raul Soares tinha um carro na minha frente que tem a silhueta deles. Tá um adesivo é comum, ali. Esse aí é do Abbey Road. Aqui já tem Help. Got a Ticket to Ride. Yesterday, tá? Sim. Yesterday é engraçado, a gente colocou Yesterday no repertório recentemente. Isso era lançado assim mesmo, né? Esse aí já é CD, né? 14 músicas. Era 7 de cada lado. Mas sobre Yesterday, a gente tocou a primeira vez que a gente teve a participação do Cid Ornelas. Cid Ornelas também é Clube da Esquina, irmão do Nivaldo Ornelas. E o Cid toca violoncelo, né? E ele tocou o violoncelo em Yesterday com a gente, foi um negócio muito bacana. Tá no Instagram da banda, pessoal, pode ver, né? Ótimo. Pois Rubber Soul, pra mim é meu favorito, acho que é aqui que começou a amadurecer mesmo, tem a questão da melodia casando com a letra, uma letra mais complexa. Revolver também é um disco sensacional, já é bem mais psicodélico, né? Já entrando... outras viagens aí. Já entrando na fase de Sgt. Peppers, que é um clássico. Exatamente. Aí vem as histórias, as teorias de conspiração que o Paul McCartney tinha morrido. Isso é uma grande piada, né? Gente, até o Paul McCartney fica rindo disso, porque ele tá andando por essas descalço. Teorias, é bom que você parou, não, ele gravou até aqui.
o Paul McCartney original. Depois ele teve um acidente, eles arrumaram um sósia que é melhor do que o original, porque compôs Hey Jude, Let It Be. Olha que... Caraca, bicho, caraca. Aí tem isso aqui. Tem um isso que seria o túmulo. Para sósias do Charlie Chaplin, que o próprio Charlie ele Chaplin perdeu, né? Eu vi essa história. Esse aqui é o tradicionalíssimo, né? É maravilhoso, é um disco que eles queriam gravar como se fosse conceitual, uma música ligada na outra, assim. E ele tá aqui de costas, ainda. Aí vem são histórias. As teorias, né? Acho que o Mr. Tour, que é um disco bem psicodélico mesmo, né? Assim, mas é que tem Hello Goodbye, Strawberry Fields, Penny Lane. Que traz muita coisa de outros instrumentos numa época também. O George teve uma época que ele viveu uma experiência muito grande na Índia, né? Então ele aprendeu a tocar a cítara e acabou levando isso para a música, né? Que ele coloca a cítara mesmo na melodia e encaixa perfeitamente, que é o que acontece com Norwegian Wood, por exemplo. O Álbum Branco é os Beatles, assim, já ensaiando uma carreira solo. Entendi, já experimentando. Porque já cada um gravou suas coisas separado, juntou tudo e formou esse álbum. Tem uma versão de Obladi Oblada com... Não sei se é só o Samuel Rosa ou se é com Skank, que é muito legal. Eu já ouvi essa versão, é muito legal mesmo. Muito boa mesmo. A primeira vez que eu fui num show de Beatles cover, acho que eu fui com você, não sei se foi o Hocus Pocus ou se foi essa outra que você falou antes. O Sgt. Peppers. Foi, né? E o cara destrinchou ele na hora de... Acho que foi... O All My Guitar. O Marcos Gauguin. Impressionante. Nossa, ele fez a guitarra chorar e mais uma galera lá também. Vamos desmerecer outros guitarristas. Não, a gente toca o All My Guitar. O Gustavo faz uma guitarra belíssima, mas o Gauguin, ele faz um negócio especial com ela ali. Inspiradíssimo, cara. Inclusive, eles tinham feito... Foram eles que fizeram um programa no Faustão, alguma coisa assim? Eles já chegaram anos 90 ali, né? Eles têm uma coisa legal que eles chegaram, uma das formações, várias do Sgt. Pepper, chegou a gravar músicas dos Beatles, que os Beatles não tinham lançado, né? Olha! Eles gravaram 2 CDs, bem legais, assim. Não tô com eles aqui, mas tem em casa esses 2 CDs do Sgt. Peppers também. Que bacana. O Yellow Submarine não é que é descartável, mas é uma trilha do desenho, né? Então, parte dele é instrumental, mas tem coisas sensacionais aqui, como Hey Bulldog. Não tem outro disco que tem Hey Bulldog. Então, tá no Yellow Submarine. Inclusive, que eles já passaram, essa época, eles já tinham passado de filmes com os Beatles, igual teve com Elvis Presley. Eles fizeram também, tem uma cena que eles estavam fugindo. Qual que tomou um tropeção e caiu, a galera olha para trás e começa a rir. Isso não foi retirado do filme. Não, eu até não sei se isso é cena mesmo, se a pessoa realmente caiu. Eu acho que caiu. Um dos Beatles caiu, tomou uma pirueta bacana ali. Não sei se é o George ou o Rinke cai, o John sai rindo. Aqui o Let It Be, que é o documentário Get Back, que acabou virando esse disco, né? Que é o Let It Be. E o derradeiro, que é o Abbey Road, que é... Que ele tá andando descalço ali, que é mais uma prova que ele tinha. Que é uma foto clássica, né? É a foto que eu fui lá na rua fazer. Que, inclusive, não é pintado assim mais, né? Não, hoje mudou, né? Hoje, essa linha pontilhada, assim, ela faz um zigue-zague na hora que tá chegando na faixa. Mas em toda a Inglaterra, né? Então, isso, teve mudança. E esses 2 últimos, para mim, são obras-primas. Eles são perfeitos, assim, tanto Let It Be quanto Abbey Road. Oh, Darling, o Kaique Antunes, que ele é um dos professores do Cifra Clube, não sei se ele continuou com a galera do Cifra Clube, ele é Beatlemaníaco também. Tem uma versão dele ensinando a cantar Oh, Darling. Nunca vi. Cara, vou saber. Assista. Eu pego mais umas dicas lá. Nossa, e teve uma época, ele teve uma do estúdio, que é o estúdio do pessoal do Cifra Clube, e tem uma que ele grava já na época de pandemia, que ele grava e coloca, isso aqui eu tenho que gravar de novo, porque eu sou fã de Beatles e tal. Hoje, cara, é bom a gente ter uma banda hoje em dia. Acho que é Kaico Antunes. Eu não sei se eu pronunciei o nome dele correto. Porque hoje a internet dá muito material pra gente, né? Então, a gente explora muito coisa que tá na internet. Vamos pegar uma música nova, vamos ver como é que fulano tá tocando, como é que o outro tá tocando. Vou deixar isso aqui por enquanto. E a gente tem... Com relação... Só uma curiosidade, foi você que fez ou você comprou? A caixa? Não, a caixa eu comprei. Então tá. Mas você trouxe de lá?
Não. Mas foi aqui mesmo? Foi aqui mesmo. Que é muito legal. Para guardar a discografia aqui, tá lá em vinil. Eu sou um colecionador de vinil, não só dos Beatles, né? Ainda tenho o disco, o toca-discos, então eu gosto de ouvir o vinil. Ele é um jeito diferente de ouvir música, né? A gente tinha esse negócio do encarte, né? Ficar com as letras ali. E muito do que eu sei de inglês veio disso, de acompanhar, de ouvir a música, acompanhando a letra. A pronúncia tem que estar certinha, né? Não dá para chegar lá e cantar de qualquer jeito. Né? Não dá para fazer o John Lennon no Don't Let Me Down toda vez. Ô, Cris, eu vou fazer o seguinte, cara. Já vou deixar registrado aqui uma próxima vinda sua. Eu quero você e pelo menos mais uma pessoa com instrumento e dar uma canja aqui também. Demais. Fazer um acústico legal para a galera ver. Vamos fazer. Então, beleza. Vamos fazer, combinadíssimo. Tá gravado aí. Tá gravado. Aí a galera leva a gente no Procon. Viu? Não, combinadíssimo. Só marcar. Apesar da gente ser parente mesmo, para mim, o santo de casa tem que fazer milagre. Tem que fazer. Então, você tem o seu show, eu fiz questão de estar ali. Os nossos primos têm os trabalhos deles, de moda, de arte ali, tem muita coisa legal ali também. A Cíntia com as terapias dela, que ela está desenvolvendo, está voando cada vez mais. E a gente dá essa moral mesmo, honesta. Você justa. Aqui com o canal, aqui com... Muito legal. Em Minas Gerais, que está aí... O Nan teve aqui recentemente com Electricity. O Nan tem um canal muito bacana sobre elétrica, né? Sobre, isso. Eles são referência, cara. São impressionante o trabalho que ele faz. Né? O Vico Fábio, né? Marita Belis também veio falar da empresa. Isso. E tem mais gente aí, é só chamar. Vai aparecendo, vai aparecendo. Tem o Fabinho, né, cara? O Fabinho, que é nosso primo, e ele é um cara que aprendeu a tocar aquelas músicas, né? Que são do seu pai, com o Reinaldo. E o Fabinho é um dos melhores, apesar dele não ser, assim, não viver profissionalmente disso, é um dos melhores violonistas que eu já vi. Ele é impressionante tocando. E eu agradeço demais você ter aceitado. Muito mesmo. Eu que agradeço a oportunidade aí de falar um pouquinho. Eu falei, eu não entendo de muita coisa não, mas de Beatles eu entendo um pouquinho, então é sempre gostoso de falar aqui. Isso é muito legal. E apresentar a banda aí, para quem não conhece, banda Help, segue no Instagram. O Bruno vai deixar o link aí. Todas as pessoas que vêm aqui, eu faço questão de fazer isso. É um trabalho legal que as pessoas têm para oferecer. Ou é música, ou é um bom conselho, ou é de saúde, seja o que for. Todo mundo tem alguma coisa legal para oferecer. Então vamos aproveitar isso. Obrigado pela oportunidade aí. Sucesso com o canal aí, que tá bacana demais aqui. Como vocês puderam perceber aqui, tive uma conversa para lá de agradável com Cristiano Freitas, que é baixista da banda Help, uma banda cover de Beatles. Tem um repertório sensacional. Acompanhem as redes sociais, perguntem, eles sempre informarão as datas dos próximos shows. Ali vocês vão encontrar de tudo. Tem filmagens de shows, de ensaios, tem muita coisa legal e muito bem feito. Tudo muito bem caprichado e de bom gosto. Muito obrigado. Até mais.